Como eu estava dizendo, a lua nova começou aqui. Está agora no mapa, pertinho. A lua e o sol se encontrando no signo de Gêmeos, aqui na casa 11, no dia 6 de junho, aliás, né? Esse dia foi bem especial com a entrada de Vênus aqui também no signo de Gêmeos, tá? Temos aqui Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, também no signo de Gêmeos, tanto quanto Júpiter e já Urano em Touro. Essa alunação em especial favorece muito a comunicação, a expressão de tudo aquilo que nós queremos. Em especial também o mapa marca aqui com os amigos, com pessoas que estão ao nosso redor, principalmente com irmãos, já que Gêmeos também rege os irmãos. É a casa 3 do mapa natal apresentando os irmãos, comunicação. Gêmeos fala também, na mitologia grega, de Castor e Pólux, que eram dois irmãos. Um, ele era imortal e o outro era mortal. Ou seja, em uma guerra, foi ferido um dos irmãos e veio a falecer. Com isso, Pólux ele foi até Zeus, o pai dos deuses, e pediu uma intervenção. Com isso, o, os irmãos conhecidos como Dioscuros, ou seja, um regendo a parte mortal e a outra parte imortal. Zeus, então, favoreceu os irmãos, dando a eles metade do dia. Eles estão no reino do Hades, ou nos planos no purgatório, e o outro no, no céu. Então, mostra essa variação do signo de Gêmeos, ou seja, Gêmeos é um signo mutável de ar. Então, a toda hora, Geminiano, ele muda de opinião rapidamente. Tinha um conhecido que ele estudava cabala junto com a gente, daqui a pouco ele entrou para os carismáticos da Igreja Católica, passou disso, começou a ir para a sinagoga em coisas judaicas e passou disso, virou macumbeiro. Ou seja, o cara fica navegando nas ondas do rádio 24 horas por dia, ele vai mudando de opinião. E o interessante é você ver que esse geminiano, ele chega, eu vi ele falando, parecia que ele nasceu ali dentro daquela religião. Eles pensavam até que, quando ele estava ia para a sinagoga, que ele era judeu. Depois de um ano indo lá, que ele descobriu que não era judeu. Ou seja, então ele incorpora esse papel, né? Por isso que ele é facilmente um vendedor, né? Ele vende sonhos, ele vende. Eu costumo dizer que a gente não compra churrasqueira, a gente compra a reunião de amigos dentro de casa. Percebe? E muitas vezes os amigos não comem nem carne, para que que você está comprando uma churrasqueira? Percebe? Então ele vende o sonho, né? E isso tem a ver também com aspectos ligados à alma, já que Gêmeos, o seu regente Mercúrio, eles regem a comunicação entre mundos. E com isso, ele consegue vender essas coisas, vender uma ideia. Tem uma memória rápida, inteligente, ou seja, ele pega rapidamente as coisas e as transmuta rapidamente. Isso, por um lado, é ótimo. Por outro, nem tanto, porque isso também gera inconstância, né? O geminiano então, vai gerando essa inconstância. Decide uma coisa hoje, amanhã já está mudando para outra e assim consecutivamente. Ou seja, sempre está nesse estado de mudança perpétua. Então, o convite nesse mês é de nós começarmos uma coisa e a terminar. Não comece outra coisa se não terminar a que você começou. Porque senão a gente corre o risco de deixar várias coisas em aberto, né? E tem horas, aquela velha história, né? A gente começa uma coisa, depois eu vou terminar, né? E a casa aqui está provisoriamente, esse provisório fica eterno, né? Então começa, elabora um plano e o termine. Claro que tem planos que a gente tem em curto, médio e longo prazo. Então, programe etapas e cumpra
as tarefas dentro disso daí. Se não conseguiu, ou se no percurso você perceber que existe uma mudança, existe uma adaptação do plano, tudo bem, adapte o plano a uma nova realidade. Mas continue no foco. Por isso que é interessante fazer uma revisão do que nós queremos para esse mês. O que que a gente espera? Eu costumo dizer uma coisa. Uma vez chegou assim, o que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de fazer uma reunião em família. Ótimo. Lembre da última reunião que foi em família, perceba as dificuldades e os acertos. Baseado nisso, trace o seu plano. Veja cada familiar como se encontra e como comunicar, como fazer esse convite a cada familiar em separado, percebe? Porque aí a coisa fica mais fácil. Se não, cai numa certa ilusão, percebe? A gente olha e fala, não, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas tem fulano que não se bica com ciclano e por aí vai à frente. Então, ver essas animosidades, corrigir isso, mudar isso, transformar isso, colocar elementos que possam facilitar a reunião, que possam fazer com que as pessoas encontrem uma forma de comunicação de meio termo, né, para que consigamos chegar ao fim, que é uma reunião agradável, percebe? Da mesma forma, em negociações que a gente faz, né? Quer seja vender coisas aos vendedores, quer seja renegociar coisas que nós temos ali, ou colocar novas coisas na negociação. Então, se abre um canal de comunicação e se abre também com Plutão aí em Aquário uma mudança de ideias, percebe? Nós temos uma ideia a respeito do que vai acontecer no final disso, onde nós queremos chegar. Muitas vezes a gente tem que ir adaptando essa ideia para chegar a um fim, né? É como falar assim, ah, eu quero ser astronauta, tá bom. Daqui a pouco você pode chegar e ser piloto de helicóptero, mas astronauta vai ser um pouco mais difícil. Mas, quem sabe, sendo piloto, entrando no exército, na marinha, na aeronáutica, seria melhor, você consegue ir acessando esse sonho até um pedaço. Então, para isso, perceba que precisa de uma negociação e precisa de uma programação. E, claro, uma mudança. Muitas vezes, o que nós esperávamos em ser astronauta não é o ideal. A gente já começa a andar de helicóptero e já fala, não, não dá para mim, né? Eu pensei em uma coisa e percebi que é outra coisa que eu quero. Então, o cara vira astrônomo, vira astrólogo, vira outra coisa. Mas, de qualquer forma, ele pôs o sonho, ele pôs a ideia em movimento. Então, esse Plutão aqui está aqui na casa entre Aquário aqui, regida por Capricórnio, ele fala para colocar esses dois pés no chão e também a transformar. Essa transformação é a ver com o que nos motivou a fazermos isso, a termos esse sonho, a termos esse interesse, a termos essa ambição. É um motivo mesquinho, então vale a pena mudar, porque a gente vai ser obrigado a compartilhar isso, a gente vai ser obrigado a resolver isso com o outro, que são atributos da casa 7. Então, muitas vezes, a gente tem um interesse pessoal e, em determinado momento, vai esbarrar com o outro. Esbarrando com o outro, a gente precisa ter a habilidade de negociar com o outro e, muitas vezes, abrir mão de parte disso, percebe? Porque, senão, a gente não consegue realizar isso, né? A ideia aí é não se corromper, percebe? Né? Então, se é uma coisa lição, mas ser uma coisa boa nas suas orações, na sua vibração, na sua meditação, promova isso. Se não for com uma pessoa, busque outro. Se não foi no local, busque outro. Mas não se corrompa. Porque essa corrupção, na verdade, a gente se vende. E a gente vai perdendo o nosso valor. A gente perde a nossa essência, né? Então, com isso, a gente acaba mentindo para nós mesmos. Então, mesmo que a gente atinja o objetivo,
a gente não vai ter uma glória, a gente vai ter uma satisfação. Mas, muitas vezes, a gente conquista uma coisa que não era para nós. É ocupando o espaço de outra pessoa e também, com isso, nós deixamos de ocupar o nosso espaço, onde nós poderíamos ser felizes, aonde nós poderíamos atingir a nossa plenitude. Para isso, claro, a gente precisa compreender a dualidade, né? Eu, o outro, preto, branco, certo e errado, o que que é certo, o que que é errado, né? E quem dentro de nós está querendo atingir esse objetivo? De posse com um objetivo claro, límpido, a gente vai se lapidando no caminhar, mudando coisas, percebendo erros, falhas, e com isso vai lapidando esse objetivo como um diamante. Que a ideia é chegar no final com esse diamante lapidado. Então, tem um sentido oculto nisso daí, né? De ir trabalhando o nosso mineral interno, ou seja, o nosso reino mineral submerso. Coisas que estão guardadas na nossa alma lá dentro, que são potenciais adormecidos, né? Que precisam vir à tona. Lembrando que até os minerais no nosso corpo, eles dão base, eles dão força, eles dão estrutura, né? Eles promovem a vida, mas também trazem coisas antiquíssimas, né? Você percebe que tudo que nós temos como um exemplo, tudo que está na Terra, pelas águas, vão parar no rio, do rio vão para o mar. Então, toda a vida que estava na Terra morre em determinado momento, vai ser lavada, vai para a água e vai para o mar. Por isso que nas religiões africanas é chamada de Kalunga Grande, ou Grande Cemitério. E lá está toda a memória ancestral. A nossa memória ancestral. Então, tem um resgate dessa memória ancestral, honrando a ancestralidade, nosso pai, nossa mãe, em primeiro lugar. Mesmo eles, muitas vezes, nós temos diferenças, seria ideal a gente corrigir, compreender o outro, né? Para assim aprender a lidar com o outro de maneira equilibrada, né? Sabendo que a pessoa, respeitando as fraquezas e os limites do outro, para assim nós alcançarmos o nosso espaço. Existe aqui, por um outro lado, aqui em cima em Ares, na Casa 9, Marte, Quirón e o Nó do Norte. O Nó do Norte fala do objetivo, que é conhecido também como cabeça do dragão. A cauda do dragão está no oposto, se está em Ares, está em Libra. Libra, na cauda do dragão, a gente muitas vezes promove dúvidas a respeito daquilo. O libriano, eu brinco falando que ele tem plena certeza daquilo que ele não sabe o que que é. Muitas vezes, porque ele é o cardinal, ele começa o movimento diário. Então, ele vai abrindo uma série de coisas, e como é um signo que busca a justiça, ele acaba tendo muitas dúvidas com relação a tudo que ele está fazendo, né? Mas, em determinado momento, cansado de tanto se questionar, ele toma a frente e faz de qualquer jeito. De sorte que, quando ele pensou direito e fez uma escolha sábia, ele consegue ter um bom resultado. Mas, se não, ele acaba agindo, muitas vezes, com raiva, muitas vezes com descontrole, com impulsividade. Então, esse Marte, aí, ele traz força, ele traz gana, ele traz essa garra necessária no aspecto positivo para iniciar projetos, desde que nós tomemos cuidado com a raiva, né? Por quê? Porque a raiva faz a gente perder a cabeça. E perdendo a cabeça, a gente não consegue expor as coisas em equilíbrio necessário para suavizar as partes e chegar a um bom termo. Saturno aqui ao lado está em peixes, Saturno e Netuno. Netuno, inclusive, é o regente do signo de peixes. O signo de peixes também fala de alegria, fala de espiritualidade, fala de perdão. Enquanto Saturno é um planeta que rege o social, o karma, o tempo, o espaço, a estrutura óssea. Então, juntando esses dois aí, o signo de peixes,
começa a falar desse perdão para limpar os armários internos, limpar a nossa alma para abrir espaço ao novo, agradecendo por tudo que aconteceu, agradecendo até pelos males que tenham nos causado. Poxa, Paulo, mas agradecer pelo mal que alguém tenha causado? Sim. Se isso em determinado momento ocorreu em sua consciência, claro que na hora a gente fica irritado, mas revendo isso em sua consciência, a gente abriu um espaço para que isso acontecesse. A gente foi inconsequente, a gente, em algum momento a gente se deixou levar. E, claro, de posse disso, a gente pode melhorar isso, ou seja, fechar a porta nisso está acontecendo, melhorar esse aspecto. Então, muitas vezes é através dos erros que a gente tem os acertos. Compreendendo os descaminhos, a gente conhece o caminho melhor e pode seguir adiante com mais firmeza e mais conhecimento, mais sabedoria. Então, esse Saturno, tanto quanto esse Netuno, nos convida a ter uma vida alegre, sábia, mas com responsabilidade no aspecto positivo, ou seja, sendo responsável pelas nossas decisões, e com isso sanando também coisas que ficaram para trás. Lembrando que o mundo é redondo e que em determinado momento nós vamos voltar ao mesmo ponto, tá? Ou ao mesmo lugar onde estávamos com essa energia ou com aquela emoção ou até um trauma que ficou guardado. Por um outro lado, esse Urano aqui, que é o regente do signo de Aquário, onde está Plutão, está em Touro, e em Touro ele convida a todos nós a ter uma vida mais prática, colocar os nossos ideais na prática, realizá-los. Porque Aquário, ele tem aspectos muito positivos, é um signo que é fixo no elemento ar, ou seja, se Libra começa um movimento de algo no cardinal, e muitas vezes tem tantas dúvidas, porque tem muitas ideias, não sabe por onde seguir, buscando um equilíbrio, uma justiça. Aquário, passando por isso, ele entra num processo de fermentação, ou seja, de trabalhar ele com aquela informação, então ele acaba teimando muitas vezes, ou vivendo até num mundo que seja meio utópico. Ele gera um mundo que não vou dizer ilusório, mas diria utópico, né? Como assim? Como muitas tecnologias que a gente tem hoje, quando a gente era mais novo, era programa de ficção científica. Hoje a gente tem o celular que fala, a gente fala com uma pessoa no Japão como se estivesse do lado. Mas isso era coisa de Jornada nas Estrelas, aquela coisa lá atrás. E que, na verdade, hoje é uma tecnologia que já nós temos em mãos. Então, essa utopia, né, um sonho, pode ser realizado. E, claro, ilusão não, porque ela se baseia numa mentira, numa falha, numa coisa que não está clara e que precisa ser esclarecida. Então, esse Urano convida a realizar os nossos sonhos de forma prática, aqui, transformando as nossas falhas para a realização do plano material dos nossos ideais. E Gêmeos é o terceiro signo de ar e é o aspecto mutável. A gente estava falando, ele vai mudando essa. Então, ele apresenta essa ideia, percebe? Ele vende essa ideia para o outro, mas ele precisa ter fixado a ideia em Aquário. Senão, ele se torna pueril, senão, ele se torna vazio, né? Ele precisa ter um aprofundamento da ideia dele, estudar a ideia. Senão, ele vai com ansiedade querendo o objetivo. E com isso, claro, muitas vezes pula etapas. Então, é aquela coisa, subir a escada correndo, muitas vezes você desce ela rolando, né? Ou fica tão cansado que você não consegue mais nem subir mais um degrau. Agora, passo a passo, você vai longe, né? Com vontade, com gana, com garra, já que Marte está favorecendo isso em áreas aí de cabeça. Outro aspecto que está muito positivo nesse mapa é Mercúrio ao lado de Júpiter, aqui em Gêmeos. Então, Mercúrio é o regente de Gêmeos, e está na casa dele. É o mensageiro dos deuses, né?
ele aparece também no aspecto de cura da alma, já que o Mercúrio representa o arauto, aquelas duas serpentes enroladas no caduceu, caduceu de Mercúrio, né? Então ele revela esse fogo, né, transformador, né, que do caduceu em si, mas esse fogo também vem purificar a alma, né, trazer uma nova vida, trazer um novo momento, negociar esse novo momento. E Júpiter, que está ao lado, ele rege no aspecto social toda a parte de otimismo, um rei bondoso, ou seja, ele é político, ele é diplomático, ele é otimista. E são aspectos muito positivos. Ele rege tanto o Júpiter, rege tanto o signo de Peixes, tanto quanto o signo de Sagitário, né? Então traz essa alegria, traz, em vez da reclamação, o agradecimento por tudo aquilo que nós tivemos e temos. Vênus, quando ele está aqui, logo após o Sol, uma das horas que a gente vê é quando o pôr do Sol chegar, é a primeira estrela que você vê no horizonte, né? Então, ele pede para que a gente se organize, para que a gente tenha uma vida organizada, uma vida sentimental organizada, né? Com base na nossa sinceridade. Claro, ambiciona coisas, ambiciona relacionamentos, tudo bem, isso é muito bom, mas dentro de uma normatividade, dentro de um acerto de contas, dentro da sinceridade, né? E o ascendente aqui desse mapa dessa alunação é Câncer, o signo de Caranguejo, né? Regente da casa 4 colocando isso para a família, né? Guardando isso para a casa. Ou seja, o regente de Câncer é a Lua, e nesse mapa, né, da alunação está na casa 11, então ele também convida aos casamentos, convida aos relacionamentos, percebe? Convida aos relacionamentos sérios, convida ao... Tanto é que nesse mês a gente tem também o Santo Antônio, né? Que é as festas juninas, não é isso? E é o santo casamenteiro. As solteiras iam lá na igreja acender a vela para Santo Antônio para procurar o homem, né? Para se casar. A alma gêmea, percebe? Vem dessa questão, ou seja, a nossa cara metade, a pessoa que vai nos complementar, né? E a gente sabe muito bem que, para isso, a gente tem que toda hora estar se mudando, se moldando, né? Os relacionamentos não são coisas estáticas, são coisas dinâmicas, e a toda hora eles mudam e a gente tem que acompanhar, né? E ver e traçar um objetivo em comum, né? Para que esse encantamento continue. Então, é uma coisa a ser nutrida no dia a dia. Então, vale muito lembrar das pessoas que nos ajudaram, dos irmãos, do relacionamento, colocar o enfoque nisso, engrandecer os valores, né? Porque tudo isso são coisas que nós vamos estar plantando no nosso jardim. Uma coisa que é dita na Kabbalah, que o céu é um pomar, não um jardim do Éden, mas um pomar. E um pomar são coisas que a gente planta, é alface, é tomate, são frutas, né? Esse pomar, a semeadura, a gente semeia o que quer, mas a colheita, essa a gente vai colher, né? Então, essa semeadura fala de plantar alegria na nossa vida, de plantar sobriedade, de plantar coisas boas, né? Que no determinado momento você vai colher. E muitas vezes isso pode nos trazer surpresa, né? Ou seja, uma surpresa boa. A gente nem esperava receber aquele dinheiro, nem esperava receber um elogio, nem esperava ser notado, né? Mas se a gente ajudou, a gente é ajudado. Se a gente abençoa, a gente é abençoado. E por aí isso vai gerando esse pomar, esse plantio de novas sementes.
Lembrando que Mercúrio, como metal, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Na forma sólida, ele está em temperatura muito baixa. Na temperatura ambiente, ele é líquido e, quando esquentado, ele se torna vapor. Como ele é um metal denso, pesado, ele sobe à atmosfera e cai novamente no solo. Por isso que existem muitas vezes, por descuido dos garimpeiros, já que o mercúrio também não é um metal barato, né? A contaminação de rios, né? Contaminação da natureza, por separar o mercúrio, né? E o mercúrio separar o ouro de outros minerais. Nesse aspecto, o mercúrio, como remédio homeopático, conhecido como mercúrio solúveis, ele é remédio para a garganta, ou seja, infecções na garganta, do trato respiratório. E Gêmeos rege os pulmões, né? Como regência de pulmões, tem aquela coisa de alegria de viver, de gana de viver. E, por um aspecto negativo, a ansiedade. Você vê que a pessoa é tão ansiosa que não consegue nem respirar, muitas vezes, para falar. Ela fica... Blá, 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 e fica faltando ar, percebe? Então, essa pausa, esse tempo. Isso é muito marcado com Mercúrio. Mercúrio, a gente fala que dá 2 passos para frente e um para trás. Ou seja, quando a gente dá 2 passos para frente e um para trás, a gente não tem passo que a gente não reveja na nossa vida. Então, a gente quer marcar uma nova reunião, ótimo. Vamos lembrar como foi a reunião passada para assim fazer uma melhora nessa próxima reunião. E assim sucessivamente. Então, existe esse convite dessa revisão, tá? Não de uma, lembrando sempre que a revisão não pode ser dosada com culpa, nem com desculpa, nem com justificativa, né? Porque a culpa não leva a lugar nenhum. Mas entender, sim, como as coisas aconteceram, gerar um discernimento e, através das nossas falhas, perceber como podemos melhorar um tesouro a ser conquistado. Então, através dessa força mercurial existe a cura, já que Mercúrio também, que é o regente de Gêmeos, também rege o signo de Virgem, que está aqui embaixo, né? Então, Virgem também fala, essa força mercurial, fala da cura, fala de curar, de reorganizar, né? Mas agora está muito mais no momento da comunicação, da expressão, da comunhão, né? Mas, como essa força mercurial, ela transcende, ela pode trazer remédios, ela pode curar, ela pode transformar a nossa vida, né? Então, a gente sabe também que um relacionamento muda a nossa vida, porque não muda a nossa perspectiva de vida, e a gente entra numa cumplicidade diferente, ou seja, uma alma gêmea, né? Uma das coisas que regem o signo de Gêmeos, na Kabbalah, fala da letra Zain, que representa um Z para nós, e o número 7. O Zain é uma arma, é uma ferramenta. Então, nessa hora, a língua é uma arma. Ela pode ser usada para curar ou para matar uma pessoa. Então, há que se ter muito cuidado com a língua, porque nessas horas a gente pode cometer um ato que depois a gente pode se arrepender e ter que voltar atrás para pedir perdão e reorganizar os passos. Isso acalentado por Vênus, percebe? Que Vênus está ligado ao amor, está ligado ao sentimento, né? Buscando essa harmonia na dualidade, tá? E o guerreiro nesse ponto, né? É o guerreiro interior, aquele que luta contra si mesmo, que luta contra os seus inimigos internos. Falando até na Kabbalah, eles falam que o grande inimigo, o 666, é o número do homem. O homem é, não é um 666 embaixo do cabelo, em qualquer outro lugar, não. Deus existe dentro de nós e também o mal existe dentro de nós.
E, nessas horas, a gente é convidado a rever os aspectos que ficaram negativos, né? E, com isso, estamos mudando, curando, renegociando esses aspectos para a nossa vida andar com mais firmeza, com mais sobriedade, né? Vendo passo a passo, revendo e renegociando as coisas para que o resultado saia contente. Claro que nem sempre a gente pode agradar todo mundo, mas nós temos que ter clareza de intenção e dar a oportunidade para todo mundo. Então, em determinado momento, nós escolhemos alguém, alguma pessoa, temos a possibilidade de adequá-la, mas em outro nós favorecemos essa pessoa ou essa causa. Então, tem horas que a gente está muito atribulado com trabalhos de casa e não pode dar uma palavra com um amigo, com uma pessoa querida. Mas, em outro momento, a gente dá toda a atenção àquela pessoa como uma forma de compensar, pedindo então, perdão por ela, explicando a respeito da tribulação. Isso não é uma justificativa, percebe? Mas sim uma declaração. Você está se colocando à disposição, se a pessoa bem entender, muito que bem, né? Porque nós somos imperfeitos e, através disso, nós podemos nos melhorar. Que outros aspectos aqui? Percebendo aqui. Olhe que forma esse triângulo aqui embaixo, percebe? Esse triângulo junta o signo de Gêmeos com o signo de Virgem, né? E com o signo de Aquário. Então, aqui é ar e terra. Lembra que a gente falou que Mercúrio rege tanto Gêmeos, tanto quanto Mercúrio, aliás, perdão, o Virgem. Então, nesse caso, existe uma comunhão com essa Lilith aqui embaixo, né? Essa Lilith também nos mostra onde muitas vezes nós temos revoltas. Lembrando que revoltas é voltar de novo ao mesmo ponto, né? Dar mais uma volta a respeito disso. Quando a gente percebe que a gente está voltando ao mesmo ponto, é que nós esquecemos algo, nós temos que mudar algo que ficou lá para trás. Porque a partir do momento que nós compreendemos de forma empática, né, tendo empatia com o outro, o que fez com que a pessoa cometesse aquilo, então nós podemos mudar isso, né? E perdoando, a gente pode ir além, né? Até compreendendo o nosso papel nessa falha e curando isso, isso deixa de acontecer, porque a gente não tem mais espaço e a gente aprendeu a lidar com isso de uma maneira benevolente ou positiva. E aqui, na casa de ar, como falamos, está em Aquário também, Plutão, buscando essa profundidade, já que Plutão também rege o signo de Escorpião, tá? Rege a morte, rege a transformação profunda das águas, né? Representa as águas de outono, né? Então, representa essa transformação, porque depois do outono, no hemisfério norte, as águas vão ficar congeladas. E aí, percebe? No signo de Aquário. Então, essa água ela fica congelada em Aquário, ou seja, é essa questão de frieza no pensamento. Nessas horas, essa frieza pode a gente se avaliar melhor. Porque no calor da emoção, muitas vezes a gente não consegue sair desse aspecto, né? Não consegue sair da situação aonde a gente fala, mas ele não podia, ela não podia ter feito isso comigo. Mas isso já aconteceu. Ela não podia, não, ela fez isso. Então percebe que isso daí, essa palavra, a mágoa, ela está ligada a uma teimosia, a uma má água guardada. É uma teimosia, a gente fica teimando com a mesma coisa, até compreender. Compreender o aspecto do outro, você entende, você muda a sua postura, você se torna outra pessoa, então as coisas vão acontecer de forma diferente, porque você se tornou uma pessoa distinta. E uma pessoa distinta também
denota uma coisa de nobreza, ou seja, uma nobreza de caráter, uma pessoa que se superou das adversidades e tudo mais. Mas, claro, a gente sabe que isso também não é fácil. E no seu passo, cada um de nós, a gente vai se melhorando, se transformando. Então, na verdade, esse Plutão pede para transformar ou matar ideias negativas para ideias positivas. Se fala muito nessa nova era, de novas pessoas, de um novo momento, também regido pela verdade. A verdade é fundamental. Porque a mentira não se autossustém, né? Enquanto que a gente se avaliando, encontrando a nossa verdade nisso tudo, a gente pode ter uma base sólida para seguir adiante. Senão, a gente vai cair novamente, porque a gente não foi claro o suficiente para abarcar as nossas necessidades. Continuando aqui, vamos, se o Sol e a Lua se encontraram aqui, né? A Lua vai continuar andando pelo zodíaco, ou seja, ela vai, os planetas têm um giro, aqui no caso, anti-horário, aliás. E os signos, eles têm um ciclo anti-horário, tá? No caso aqui, a Lua, como a gente vai ver, quando ela chegar, por exemplo, aqui no signo de Virgem, né? Aliás, no cardinal fixo, mutável, sim, de Virgem. Ele vai, é um mutável de Terra, né? Então, a gente vai estar na Lua quarto crescente. Entre a Lua quarto crescente e a Lua nova, nós temos a Lua que a gente fala crescente. E está lá no site, vocês olhando, tem inclusive a data da Lua em cada signo do zodíaco, né? E o que rege, em modo geral, claro, e para você ter uma visão mais clara, você tem que estar em posse do teu mapa, ter estudado o seu mapa, né? Para ter uma visão clara do teu dia a dia com relação a isso. Mas nada impede que você investigue isso, tá? Aqui, quando chega na oposição, tá? É quando vai estar aqui, em Sagitário, tá? Aqui, mais 7, 14, acho que pode ser que pegue no finalzinho de Sagitário ou até em Capricórnio. Pode ser que entre em Capricórnio, a gente vai ver esse mapa. Então, quando a Lua estiver aqui, onde está certo, e o Sol aqui, se torna a Lua cheia. Ou seja, a Lua se opondo ao Sol. E quando está aqui chegando, no caso, já vai estar o Sol em Câncer, né? Então, quando chegar em Áries, ela vai entrar com Lua quarto minguante, tá? Vamos dar uma olhadinha no outro mapa aqui. Já agora nós estamos aqui com o mapa que eu estava falando da Lua cheia, que acontece no dia 21 de junho, tá? No dia 21 de junho, então, perceba o seguinte, na Lua nova, nós plantamos sementes, né? Ou seja, quando está tudo escuro, então, nesse momento, da Lua minguante até a Lua nova, nós fomos separando as melhores sementes de tudo aquilo que foi no mês passado, planificando o que nós íamos plantar. E foi o que nós fizemos agora, no dia 8 quando começou, no dia 6 aliás, quando começou a lua nova. E agora, quando chega a lua cheia, ela chega a hora de, quê? De colher os frutos que a gente plantou. O Sol está aqui em Câncer, percebe? E a Lua está aqui em Capricórnio, tá? O Sol já está no signo de Câncer, no grau de Câncer, faz um dia, então o Sol entrou em Câncer, tá? E aqui, ó, a Lua está na oposição, marcando então a Lua cheia. Nesse momento, perceba que aqui, nessa trajetória que foi a que passamos por signo de Leão, Virgem, encontramos aqui ainda alguma influência, que é o nó do norte, planetóide, e aqui outro ponto arábico, isso daqui não são planetas, são pontos arábicos, pontos no mapa, de considerar algumas coisas, né? No caso aí,
como eu falei anteriormente, existe aqui a cauda do dragão, o nó do sul, e aqui a roda da fortuna barra infortúnio. Ou seja, a roda da fortuna fala muito de como podemos atingir o nosso objetivo, como podemos lograr os nossos planos. E nessas horas existem algumas adaptações. Isso vem a ser benéfico, porque acontece aqui quando a Lua está na Lua quarto crescente. Agora, quando ela chega aqui, já na Lua cheia, nós colhemos esse, né? E em Capricórnio, como é o signo cardinal, ou seja, começa o movimento de terra, ele nos convida a começar um novo plano, a instalar isso na terra também, a construir isso, né? Todo esse sonho que a gente vai trabalhar por esse ano todo. Lembrando que esse ano nós estamos regidos pelo nosso amigo aqui, Saturno. É um ano de Saturno, viu? E Saturno, que é o planeta Saturno, rege o signo de Capricórnio e é o corregente de Aquário. Então, esse Plutão aqui é um ano que nos convida a matar aquilo que nos estava nos matando. Agora, se nós nos tornamos ruins e nossa vida não mais consegue ir à frente, nós podemos ir embora daqui ou falecer, tá? Ou ficarmos até doentes para que possamos limpar, sanar coisas guardadas na alma, né? Lembrando que Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, tem essa força de buscar coisas, de trazer coisas, ideias para a mente. E com isso, a gente acolhe essas ideias. E acolhimento não quer dizer aceitação, mas acolher. A partir do momento que a gente acolhe que aconteceu alguma coisa, não quer dizer que a gente aceitou isso, percebe? Mas acolhendo que a gente está assim, a gente pode mudar. Isso não mais acontecer conosco. Mas enquanto a gente não aceita, aquilo não é como se isso não tivesse acontecido conosco, nós não podemos mudar aquilo que nós não somos, que nós não temos, que nós não fizemos, entende? Então, a dualidade nesse signo de Gêmeos também pode levar ao engano. Se a pessoa não trabalha isso com justiça, com equilíbrio, né? Lembrando que Mercúrio também fala da justiça, né? Fala dessa questão de a gente equilibrar a balança. Por isso que ele é o porta-voz dos deuses, ele leva mensagens aos deuses e para os homens aqui da Terra, a comunhão entre Deus e o homem, né? Ou os Elohim, que é uma palavra plural, que são espíritos também da natureza, toda a nossa natureza que está ao redor. Então, esse ano de Saturno também nos fala de gerar uma nova estrutura, criar uma estrutura. Saturno fala também da agricultura. Então, fala também para nós de plantarmos o nosso pomar, né? De plantarmos coisas boas para que, na bom momento, a gente possa colhê-las, tá? E para isso, claro, a gente precisa mudar, transformar o nosso solo, transformar quem nós somos, abrindo muitas vezes mão de coisas que não são mais úteis, né? Se a gente amarra o outro, a gente fica amarrado, né? Se a gente deseja o mal ao outro, também nós vivemos no meio maléfico, né? Então, sanar essas coisas é caminhar com mais honradez, é caminhar com mais força, é ser uma melhor pessoa e desfrutar melhor o mundo de forma mais consciente. Quando passar a lua cheia, nesse caso, aqui a gente vai ter, lembra que eu estava falando de Ares? Percebe que aqui sim, quando a gente, na lua que a gente chama divergente, a gente vai passar por esse Plutão aqui. Dê uma olhadinha lá no dia que entrar em Aquário, a Lua, porque você vai passar em cima desse Plutão. Como é um planeta muito distante, nesse momento, aparecem os sinais daquilo que a gente pode estar transformando. Perceba que esse triângulo azul, ele é benéfico. Já
Esses quadrados aqui em vermelho são desafios. Então, a gente tem esse desafio de espiritualizar nesse momento da lua cheia. Tem esse desafio de ir além, de pedir perdão, né? De trabalhar essas coisas, de ver as nossas mágoas, porque aqui câncer também é a galinha que protege os pintinhos embaixo das asas, não das asas, aliás. Mas também, imagina se ela monta essa carapaça para proteger, por medo. E se ela guarda nessa carapaça para não magoar o outro, muitas vezes uma mentira. Percebe? Então, fica mascarando essa mentira e sofre, né, com isso. Então, as más águas precisam ser destiladas, precisam ser limpas, precisam ser esclarecidas, para que nesse momento, por inconsciência ou inconsequência, a gente não nutra o mal, né? Aqui, por último, então, quando chegamos na lua minguante, quarto minguante, tem a revisão de todo esse processo. Então, a lua vai estar aqui em Áries. Então, vai revisar o nosso ego. E aqui tem uma coisa importante, tem Quiron. E Quiron é o curador ferido. Quando estiver passando do lado de Quiron, quando estiver em Áries, tem um convite para nós, para nós encontrarmos a nossa cura. Para que, através das nossas orações, das nossas práticas, a gente encontre as nossas fraquezas, compreenda elas e possa mudar. Então, no caso Ares, aí fala do sangue, fala de ir de cabeça, é rocha, quando a gente vai de cabeça, né, nas coisas. Mas esse ir de cabeça fala também em generosidade, né? Em vez de lutar contra o outro, é onde a gente ampara o outro. Em vez de brigar, a gente entende o outro e se posiciona de uma maneira que seja mais resolutiva. A maioria das vezes a gente briga, a gente não resolve a coisa, em geral a gente piora. Então, existe uma necessidade de compreender, se reposicionar e esclarecer as coisas para que as coisas voltem a fluir de um modo que gere contentamento. Vou dar uma pausinha aqui. Então, eu vou fazer assim, vou dar espaço para o meu irmão Ravigo aqui, para ele também estar falando, passando sua sabedoria para nós. Ravigo, está por aí? Tô por aqui, hermano. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, vou passar aqui. Ah, destacar para todas as pessoas. Pode ir? Continuar, aí, pronto. Perfeito, maravilha. Obrigado, hermano, por essa explicação maravilhosa, né? Obrigado a todos que estão aqui neste mais um dia tão, essa mais uma noite, na verdade, né? Tão feliz, tão contente, tão alegre, em busca do autoconhecimento, em busca da autorreflexão, né? Às vezes é muito importante entender o que está acontecendo, né, acima de nós, astrologicamente, né, o que está acontecendo no céu, qual é o movimento e por que muitas das vezes a gente não consegue desenvolver aqui na matéria determinado conteúdo, determinado objetivo, determinada forma, né, porque existe, obviamente, toda uma instrumentalização acima de nós que rege, que acaba influenciando o nosso ser, né, a nossa forma de existir também. E quando nos alinhamos com isso, baseado em tudo que o Paulo falou com a sua sabedoria e o intelecto, a gente começa a se atentar por menor, né? O porquê que está acontecendo agora? Nossa, agora eu estou entendendo, né? O que está acontecendo, né? Metafisicamente e acaba me influenciando. Ou seja, é esse campo da metafísica que acaba, né, influenciando a nossa física, né? O nosso físico e, enfim, gera essa interconexão muito sutil. Então, quando você entende o que está acontecendo, assim na Terra como no céu, como dizem, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fluido, né? Você não fica impulsivo ou até mesmo reativo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa relação de ideias, né? E como você
pode experienciá-las na prática, né, aproveitando esse gancho, né, da astrologia, muito bem pautado pelo Paulo, esse processo, né, de você vivenciar aquilo que você idealizou é um processo um pouco sutil, porque muitas das vezes não se é alcançado no tempo a qual você predestinou para você, né? Ou seja, poxa, fica naquela ansiedade, naquela ociosidade, e isso gera o quê? Uma ira, gera uma preocupação, gera uma, uma simbiose com o excesso, gera uma simbiose com a ansiedade, gera uma codependência, ou seja, tudo aquilo que você projetou precisa ser realizado naquele instante, né? O que a gente chama do abracadabra. Muitas das vezes não é bem assim que acontece no campo da matéria, né? No campo da ação, né? Existe toda uma forma para isso, essa forma de você aqui, essa forma de você soltar, né? O amor fati, quando a gente fala no campo estoico, né? Essa linha da filosofia estoica, amor fati é amar o destino, é amar tudo que compõe o destino na sua pura forma de ser. Muitas das vezes a gente quer controlar até os nossos destinos. Isso é um fato, né? Poxa, você sim deve ter as rédeas da sua vida, é legal, é muito bacana, mas tentar controlar aquilo que está fora de você, ou seja, aquilo que compõe o teu destino, isso é o que a gente chama de um princípio da ignorância, né? Ou seja, você começa a reagir pautadamente e repetidas vezes perante aquilo que saiu do seu script, né? O que a gente chama da mente sistemática. Então, amor fati é amar o destino com tudo aquilo que compõe o destino, seja em níveis imprevisíveis, a qual você deva demonstrar a tua habilidade no campo da criatividade, né? Como você pode improvisar naquilo que saiu da tua rota, naquilo que saiu, né, não da forma como você idealizou. Perceba que existe o campo objetivo e o campo subjetivo. O campo objetivo é o que a gente chama o campo dos objetos, né? Ou seja, tudo aquilo que é palpável que eu consigo controlar muitas das vezes. O campo subjetivo é o que está por detrás daquilo que muitas das vezes a gente não consegue perceber por não se atentar aos detalhes, né? A gente fica preso à forma. Por isso que a palavra ideia, ou ideia, em grego, está muito atrelado à aparência, muito mais atrelado à forma, muito mais atrelado àquilo que você projetou sobre determinado conteúdo, ou seja, sobre aquilo que você idealizou. É o que a gente chama da mente ideal, né? O que Platão ele vai falar do campo das ideias, né? Então, esse campo das ideias, que é o campo metacognitivo, inclusive, porque não tem como mensurar, não tem como pegar as ideias. Então, é algo que vai além, ou seja, é metacognitivo. Então, essa metacognição que habita o campo das ideias, como é que eu consigo trazer isto para o campo da ação? Existe todo um respaldo, toda uma forma, todo um método para que você possa experienciar sem, entre aspas, sofrer por não ter a resposta imediata, porque a gente sofre querendo a resposta imediata, que é o que a gente chama de imediatismo. Então, o campo das ideias, a idealização, ela está neste lugar. Já o campo, né, que está fora, está subjetivo, é aquilo que está fora, né, que não está no teu roteiro, né, de ser idealizado, ele entra muitas das vezes em conflito. Por isso que tem esse confronto entre o campo da dualidade, entre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo fazer, mas logo aparece circunstâncias e contextos das quais, entre aspas, impedem de eu avançar, de eu fluir. Ou seja, o que é que isso tem a me ensinar? O que é que isso tem a me estimular a nível de autorreflexão? Porque, veja, se algo está se repetindo na sua vida, que muitas das vezes acontece isso, né? Aquela coisa, né? Lição não aprendida é lição repetida.
Então, se está acontecendo subjetivamente as mesmas circunstâncias, os mesmos contextos, com pessoas diferentes, mas que possuem as personalidades das quais já passou na sua vida, sabe? Aquela pessoa que passou na sua vida, ocupou o lugar simbolicamente, partiu, mas veio outra semelhantemente, né? Ou seja, lição não aprendida, lição repetida, é algo subobjetivo, né? Já está fora do teu controle, ou seja, você não se atentou aos detalhes. A forma de você realizar o campo da ideia na prática, na ação, é você se atentar aos detalhes, e se atentar aos detalhes requer reintegração. Veja, a dualidade 880, como uma certa vez eu estava conversando com o Paulo, ele me falou muito bem isso, 880 são opostos, são extremos. Ou eu sou 880, ou eu sou muito triste, ou eu sou muito raivoso, ou eu sou muito feliz, ou eu sou muito amargo. Né? Isso é 880, não tem uma linha perene, né? Uma linha do meio, a linha do equilíbrio, que é a linha do assentamento. Não sou 8 nem 80, eu vou negociando com essas partes que muitas das vezes saem fora do meu contexto. Como é que você está no dia de hoje? Em qual contexto que você está inserido que você vem repetindo padrões? Você vem repetindo determinadas questões profundas da sua personalidade. Né? Vou trazer o exemplo aqui que os estoicos pautam muito bem sobre o controle, né? Controlar tudo, querer controlar, né? A forma como o outro age, a forma como o outro pensa, a forma como o outro fala. Ou seja, controlar o externo, por quê? Porque você está criando escudo, inconscientemente, escudos de defesa para que você não se sinta afligido. Tanto é que se a gente dividir muito bem a palavra controlador, é o quê? Controlar a dor, controlar aquilo que te incomoda. É o que a gente chama aí do ego narcísico, né? Do narcisista, ou seja, tem que estar tudo perfeito, a atenção tem que estar pautada e voltada para ele, para que ele possa, né, não sentir dor, que ele não possa estar aberto no campo da vulnerabilidade, né? Porque se relacionar com o campo da realidade, né, o que a gente sai do campo das ideias e vai para o campo concreto, talvez possa doer. Dói um pouquinho. Por quê? Porque você tem que tirar toda a vestimenta, né, da vaidade. Eu não falo a vaidade a nível do autocuidado. É a vaidade de você não se despir perante as suas próprias ignorâncias. Porque ignorância é ignorar aquilo que está latente dentro de você. Né? Tem algo muito legal dentro da filosofia estoica. Eu estudo um pouquinho e fala-se que a dor é veículo de consciência. Eu trago uma metáfora bem digestiva para nós. Né? Imagina-se que amanhã você acorda com uma dor no siso, né? Uma dor no dente, ou seja, te provoca uma chamada de atenção. A dor como chamada de atenção, como um incômodo, opa, tem algo errado no meu dente. Então, logo, eu preciso ir, né, ao médico, né? Eu preciso ir numa clínica de odontologia. Mas e se não houvesse essa dor? Se não houvesse essa chamada de atenção? Seu dente iria cair e você tão pouco iria perceber. Né? Ou seja, a capacidade de a gente se autodestruir e ignorar aquilo que está latente em nós. Agora, tem uma outra questão. Você pode ir na clínica, claro, consultar o que está acontecendo, né, dentro dessa relação aqui do maxilar, dentário, etc. Mas você continuar na dor e você não ir, né, até o doutor, até o dentista, o sofrimento é opcional. Ou seja, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é total opcional. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Ou seja, pegando essa metáfora digestiva e sintetizando ela, o que é que está latente dentro de você neste momento, astrologicamente, o que é que você tem negligenciado, mas que você precisa realizar a mudança para que você possa concretizar aquilo que você idealizou no teu coração e não na tua mente. Porque o verdadeiro idealista, se a gente puder parar para pensar, ele vive aquilo que o coração expressa, que é o amor.
Não quero colocar aqui paredes, né, ou um preconceito, um achismo, né, sobre o amor. O amor ele é livre, o amor ele é liberto. Eu acredito assim, né? Ele apenas se expressa como uma rosa, né? Quando você coloca subjetivos nele, você começa a controlar até o amor. Por isso que existe uma relação de amor condicionado e o amor incondicional. Ou seja, a capacidade de você exercer primeiramente e primariamente o amor incondicional por você. Amor fatia é amar o destino, mas é o destino que provém de você, para com você, e não em relação ao outro, vamos assim dizer. Porque nessa dicotomia existe primeiro você, segundo você e terceiro você. Corpo, alma e espírito. Ou seja, são três formas, são três fases que compõem este elemento que é você, que é o ser humano. Ou seja, utilizar de mecanismos simbólicos para que você possa trazer para o campo da ação aquilo que você idealizou intrinsecamente no teu coração. Ou seja, o que faz com que você impede, o que está te impedindo de colocar em prática, de colocar na ação, é aquilo que você deseja. Mas, veja, aquilo que você deseja precisa estar interligado e reintegrado com aquilo que você não pode controlar, né? Que essas tem coisas que são muito maiores que nós que não temos que controlar. A gente sofre pelo controle, porque essa forma de você tentar controlar inibe a possibilidade de você existir, porque você vai estar sempre tentando controlar, tentando manipular. E todo aquele que controla, ele é refém do quê? Ele é escravo do quê? Dele mesmo. Ou seja, inibe a possibilidade dele existir. Então você passa a sobreviver. E aí você passa a amar as coisas por condicionamento, que é um amor condicionado. Você passa a ter apego a coisas, apego às pessoas, apego a nostalgias, né? Porque, poxa, eu era tão feliz e não sabia, né? Não, você pode exercer a tua felicidade, o teu contentamento. Você pode exercer esse lado da completude, desde que você reintegre tudo aquilo que está fora do teu controle. Quando você pratica essa relação do amor fativo, você solta. Você se torna, na verdade, um instrumento da qual a vida ela transpassa e transcende através de você. De você. É isso que a gente chama de realização pessoal. Né? Então, você tentar oprimir aquilo que faz parte da tua personalidade, seja inconsciente ou consciente, porque existem lados em nós que realmente, poxa, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu tinha determinado comportamento, porque a gente está tão aliciado, tão pragmatizado, dogmatizado naquilo que a gente criou sobre nós mesmos. Ah, eu sou assim. Será? Quem te contou isso? Quem te falou isso? Né? Será que você se deu o tempo da autorreflexão, o tempo da autoinvestigação, né? Dessa relação do autoencontro? Né? Quem foi que injetou essa crença em você que você é assim, 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 assado? Né? Então, ou veja, é a forma de você reintegrar aquilo que outrora foi perdido, que é o que? A tua essência. Ou seja, entender quais foram os invólucros, as camadas, grossas camadas que você projetou dentro e fora de você, que inibisse a possibilidade de se relacionar com a realidade da forma tal qual como ela é. Percebe? Então, como é que. Vou trazer um exemplo aqui. Um dia, uma paciente minha perguntou: como é que é o amor? O que é o amor? Eu falei: olha, eu tenho um amor baseado nas minhas experiências. Mas Carlos Drummond de Andrade, sabiamente, ele descreveu que o amor se aprende amando. Né? A palavra amor vem do amador. Todos nós somos amadores a nível do amor. E muitas das vezes a gente estabelece um crivo, né? Uma condição para amar. Olha quantos somos presos, né? Olha quantos somos limitados. Não entendemos este nível de amor. E não compreendemos, inclusive. A gente tem uma ideia, uma pré-ideia, inclusive. Porque o amor não é algo tangível, mas é algo intangível que reverbera no teu sentir, no campo da sensoriedade. Então, perceba quais são os seus bloqueios que inibem você de existir, você experienciar a vida sobre uma outra tonacidade, um outro tônus, uma outra forma de enxergar, né? Tem uma frase muito bonita, né, nessas
nessas escolas holísticas, né, terapias holísticas, acho que, se não me engano, é de Reiki, e fala o seguinte: antes de ampliar a consciência, é necessário, aliás, antes de ampliar o olhar, é necessário ampliar a consciência, porque até aquilo que você olha é projetado naquilo que você pensa sobre aquele algo. Ou seja, como é que você se enxerga neste momento? Será que realmente a gente se enxerga no espelho, né? Quando vê ali nosso reflexo, né? Como que é essa relação com o teu eu, com o teu self? Né? Existe o self superior e o self inferior. Como é que você tem acolhido o self inferior? Ou seja, aquilo que faz parte das sombras reprimidas, né? São características suas que você não aceita, ou características nos outros, né? Que você não aceita, mas que você reprime dentro de você. Lembre-se sempre que o outro, na verdade, expressa aquilo que há em nós. Lembre-se que existe essa lei do reflexo, essa lei do espelho. Nossa, aquele fulano me incomoda tanto, por que será? Né? Eu vou trazer um exemplo, outro exemplo aqui. Imagina que eu sou uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito introvertida, uma pessoa muito fechada. Se eu vejo um outro jovem da minha mesma idade, cursando o que eu curso, trabalhando com o meu trabalho, mas um rapaz mais extrovertido, mais aberto, mais ar, opa, alguma coisa vai me incomodar, vai mexer comigo. Né? Esse cara é muito amostrado, essa pessoa é muito assim. Ou seja, começa a ter essa latência, né, do ego ferido, né? Essa latência, poxa, está fora do meu controle, está me incomodando. Perceba, tudo aquilo que está fora a gente já pré-recebe como ataque. Muitas das vezes incita em nós, na verdade, o aprendizado que você tem que, como você vai extrair disso o melhor. Ou seja, o néctar, né? Lições não aprendidas são lições repetidas. Então, essa relação da. Só um instante, estou tentando ligar aqui. Essa relação da reestruturação cognitiva, né? A tua cognição. Lembre-se sempre, metacognição está muito atrelada ao campo das ideias, como bem situou Platão, mas existe a forma de você reestruturar de uma forma simbólica, vamos assim dizer, utilizando mecanismos, dispositivos e instrumentos que faz reestruturar, realizar essa reconfiguração do seu senso cognitivo, ou seja, a forma como você se enxerga, a forma como você se identifica, a forma como você pratica aquilo que está dentro de você. Não vou trabalhar aqui sobre certo e errado, mas dentro de você, daquilo que você subentende como ética, como moral, como integração. Será que você tem agido de uma forma coerente a nível da sua essência, a nível da sua alma, que a gente chama de anima, né? A nível daquilo que é tão profundo em você, ou você vem se subjugando também? Como é que está a relação da tua autoaceitação daquilo que você não pode controlar? A dualidade, ela vem com o propósito de reintegrar, né? A função, né? Taoísmo, ele tem uma linda imagem que é a figura do yin e do yang, né? Ou seja, ambos estão interligados ali num sistema muito inteligente, num sistema muito sutil que reverbera em nós a mudança, incita em nós o desejo da mudança. Será que você tem esse desejo de mudar ou você se dogmatizou, você se enrijeceu? Né? É aquilo e pronto, e acabou. Né? Perceba que tem um determinado momento que você precisa ser preto no branco, né? Essa dualidade. Como é que você pode reintegrar uma relação da sombra e da luz? Né? Quem é a sua sombra? Quem você está sendo? Quando você é luz, quem é essa luz? Quem é você no final das contas? Como é que você pode reintegrar esses campos externos e realizar uma fusão, né, para sair de ti o campo da neutralidade, né? Então, existe essa relação da conversa interna, né? Gradualmente você conversar com você, né? Entender essas características que compõem o seu ser. Então, essa aceitação incondicional é cultivar a autoaceitação e a aceitação dos outros, mas sem julgamentos, né? Se você se sente subjugado, é porque também, de alguma forma, você julga, né? Autenticidade, a capacidade de você ser autêntico, autêntica, né? Ou seja, viver de maneira expressando seus verdadeiros sentimentos e valores, virtudes e atributos, aquilo que está dentro de você.
Só uma coisa muito interessante, que os atributos ele provém da alma, as virtudes do espírito e as qualidades provêm da fusão entre alma e espírito, que aí é o corpo. Então você desenvolve isso. A sensibilidade, né, de você desenvolver primeiro a autoempatia, e logo você reverbera isso. Lembre-se sempre que essa relação externa, ela é produto do interno. Tudo aquilo que está fora é porque está dentro, né? O campo dual traz muito isso, né? Então, 8 e 80 são extremos, mas o caminho do meio é a linha infinita, o caminho da bem-aventurança, o caminho que a gente chama dos justos, a capacidade de você viver essa verdade, a sua verdade, de quem você está sendo em determinados contextos e circunstâncias. Será que você tem sido fiel, fidedigno àquilo que está dentro de ti? Né? Ou seja, reintegrar a dualidade daquilo que você não pode controlar e daquilo que você pode controlar, e você gerar este casamento, né? Ou seja, você desenvolve integração, né? Reintegração. Então, é você explorar os arquétipos que você é refém, né? Em quais momentos você se torna refém de si mesmo. Ou seja, sair desse momento de sobreviver e passar a viver, né? Acredito que o campo das ideias é basicamente isso, né? Você entender o que você não consegue controlar e aquilo que você consegue controlar, aquilo que você idealizou pautado no coração, integrou isso, você fusionou isso, ok. Entendi o que está acontecendo no campo, no céu, astrologicamente, entender o movimento, né? Entender como você funciona e como você se enquadra no todo, pronto, aí você consegue trazer e concretizar na matéria, concretizar no campo da ação, né? Então, reagir menos, né? Ser menos aversivo, mais integrativo. Eu acho que é basicamente por aí. Deixo vocês aqui com essas sutis provocações. Espero que, de alguma forma, isso possa reverberar no coração de cada um, inclusive no meu coração. E trouxe aqui pontos filosóficos, pontos, né, da psicologia, pontos, inclusive, sutis da psicanálise, para que vocês possam apenas ficar um pouquinho reflexivos, né? E eu sei que, de alguma forma, vai surgir um efeito, vai surgir um cultivo e uma colheita. Né? Albert Einstein diz o seguinte, né? O princípio da insanidade é você realizar os mesmos padrões repetidas vezes, paulatinamente, e aguardar resultados diferentes. Então, mudar, né, aquilo que você tem plantado, né, já que não está tendo retorno, cultivo nutritivo, saudável para a tua alma, para a tua essência. Então, mudar a sua forma de plantio para que você colha resultados produtivos, resultados nutritivos, não só para a sua essência, mas também para a tua alma, teu coração e tua mente. Tá bom? Então, deixo aqui vocês com muito amor, com muita gratidão e até a próxima terça. E agora eu deixo aí com o Paulo. Gratidão. Opa! Paulo? Davi, gratidão pela explanação, gostei muito, pela somatória de coisas aí que você apresentou, veio também a somar bastante coisa, gratidão. E Gratidão. agradeço a presença de todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quem não conseguiu entrar desde o início, a gente vai deixar gravado, né, com alguns cortes, né, e deixamos à disposição de todos aí para assistirem posteriormente, tá bom? Perfeito. Tá bom, gente? Uma boa noite a todos, que fiquem com Boa Deus. noite, gente. Um bom Tchau, início tchau. de ciclo aí para todos nós. Grande abraço. Gratidão. Tchau, tchau.